quero te explicar sobre um gasto de 25 milhões de reais a mais do futebol do São Paulo no primeiro trimestre, em relação àquilo que havia sido orçado. Para completar, o Red Bull Bragantino tomando uma decisão sobre Juninho Capixaba. E Thiago Mendes pode pintar no Galo para completar as últimas do mercado. Bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto contar. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Thiago Mendes, volante que está quase livre do seu contrato no Al Rayyan, interessa ao Galo? Levei essa pergunta por um dirigente do Atlético. Antes de trazer a resposta, deixa eu só contextualizar. O Cuca vem exigindo a contratação de um primeiro volante. Até por isso, vários nomes surgiram nos últimos dias, entre eles de William Arão. Posso contar que o Arão teve seu nome debatido internamente, mas não há um consenso. Em relação ao Thiago Mendes, volante de 33 anos de idade, na mira e em negociação com o São Paulo há pelo menos um ano, também foi especulado no Atlético no início dessa temporada. O contrato do Thiago Mendes no Al Rayyan se encerra em junho e ele já pode assinar um pré-contrato para chegar de graça a partir do dia 2 do sexto mês desse ano. Mas a resposta que eu obtive em relação ao Thiago Mendes foi, abre aspas, temos que achar um volante jovem e top. Dessa maneira acho que dá para entender que o Thiago Mendes está longe de ser uma prioridade. Se o Galo não conseguir encontrar esse atleta mais novo, com capacidade física, vigor, para cobrir várias posições, aí sim pode-se discutir a oportunidade da contratação de um jogador mais veterano. Hora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que as tratativas entre São Paulo e Magnum Bank para a formação de um banco digital para torcedores do Tricolor estão emperradas. Tudo porque o presidente Júlio Casares foi procurado por um outro player concorrente da Magnum Bank e tenta se acertar com o São Paulo para a construção de um banco digital tricolor. Vamos voltar um pouquinho no tempo para explicar o contexto de toda essa história. Em 2024, depois de muita dificuldade, o São Paulo conseguiu levar ao mercado o SPFC Bank, que era um banco digital voltado apenas para tricolores. O São Paulo se inspirava e se espelhava na parceria com o Banco Inter para tentar ter um banco digital e ganhar bastante dinheiro. A expectativa era de faturamento tão grande quanto de um patrocínio master, mas esse SPFC Bank nunca foi para frente, tudo por causa de uma série de problemas ligados ao parceiro, o Log Bank, que seria responsável por operacionalizar toda a parte do banco. A coisa foi tão mal administrada e feita que o São Paulo nunca conseguiu nem sequer levar esse banco digital para torcedores comuns. A experiência ficou restrita a sócios torcedores que não gostaram e o São Paulo, em abril do ano passado, decidiu rescindir o contrato, colocando um ponto final, pelo menos momentâneo, na história do SPFC Bank. Contei para vocês que no segundo semestre do ano passado as negociações com outro banco digital estavam avançadas e em dezembro houve um acordo entre as partes. O São Paulo se associaria a um Magnum Bank e teria uma parte exclusiva para torcedores do Tricolor. Não haveria um nome específico de um banco digital para o São Paulo, mas o Tricolor se aproveitaria da expertise do Magnum Bank e teria condições bastante interessantes para cada conta corrente aberta de torcedores do São Paulo e para movimentações feitas por São Paulinos. Acontece que antes de o acordo ser fechado, e a coisa estava tão bem encaminhada que o São Paulo, inclusive, reservou um espaço no uniforme. A manga ficaria com espaço para o Magnum Bank. Mas a coisa estava avançada quando o Júlio Casares foi procurado por um concorrente do Magnum Bank. A partir daí, no mês de janeiro, foram abertas negociações, que até esse momento não foram concluídas. E o São Paulo está nesse dilema entre fechar com o Magnum Bank ou tentar se acertar com um parceiro trazido pelo Júlio Casares com valores superiores. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, conto para vocês, beleza? Bom, São Paulo batendo recordes aí na Libertadores, o Beldia bem demais. Aos críticos do Zubeldia, um recado, hein? Na Libertadores o Zubeldia vai muito bem, obrigado, não perdeu, né? E o São Paulo assume a liderança do grupo, venceu muito bem com a molecada, ele tá colocando a molecada, tá tendo visões, assim, de substituições diferentes. Então, assim, o trabalho do Zubeldia merece elogios, vem merecendo elogios, mas tinha dado uma derrapada, né?
momentos de instabilidade. Aliás, é muito de altos e baixos, assim como outros treinadores. Então, assim, hoje a aposta, como eu venho dizendo para vocês da diretoria, é muito mais no trabalho do Zubeldia dando certo do que propriamente olhando para o mercado, para Dorival, que seja outro treinador. Dito isso, o São Paulo olha também para o seu elenco, né? E dois jogadores que foram titulares e que vêm tendo espaço, minutagens e chances, estão por empréstimo. O Juan, né? O Juan Tressoldi, zagueiro, também joga pelo lado, e o Marcos Antônio, esse sim encaixado, jogando muita bola, praticamente um terceiro homem de meio campo ali, um cara de muita mobilidade, um motorzinho dentro do São Paulo. E o que acontece é o seguinte, o Marcos Antônio tem um empréstimo junto à Lazio e uma opção de compra que bate ali 4 milhões de euros, né? Pouco mais de 20 e poucos milhões de reais, né? A opção de compra. Só que o São Paulo tem dificuldade financeira, questão de fluxo de caixa, questão, né, da dificuldade mesmo do cinto apertado nessa temporada, tanto que eu optou por usar muito mais a base, além do Juan, que também tem uma opção de compra nesse empréstimo, que vai até o meio do ano. Então, o São Paulo se vê numa situação em que pelo menos vai pedir, ainda não pediu, mas vai entrar em contato com o Lazio e com Sassuolo, Juan e Lazio, o Marcos Antônio, a extensão do empréstimo até o fim do ano, né? Até o final da temporada. Até o final da temporada brasileira seria meio da temporada europeia. E aí, até lá, você tem um respiro financeiro, você tem uma possibilidade no ano seguinte, você tem uma nova visão, uma entrada de um novo capital por um patrocínio, os patrocínios que o São Paulo fechou, e aí você pode, então, exercer essas opções de compra de jogadores que hoje estão performando muito. Então, o São Paulo vai entrar em contato com a Lazio, vai entrar em contato com o Sassuolo para pedir a extensão de contrato desses dois jogadores que estão muito bem no São Paulo, principalmente o Marcos Antônio, que para mim, ao lado do Alisson ali, estão dominando o meio-campo do tricolor paulista. Deixa eu falar agora de Cedric Soares. Há uma conversa, né, que já vem acontecendo da diretoria do São Paulo com o português para a renovação de contrato. O contrato dele era um contrato de 3 meses, era uma espécie de um contrato por experiência ali para ver. Ele estava muito tempo parado, né? Ele ficou um período longo assim sem jogar, foi fazer um fortalecimento, um condicionamento físico no CT da Barra Funda, e aí obviamente os empresários ofereceram ele para o São Paulo e tal, e o São Paulo falou não, por que não? E o Zubeldia gostou da ideia, né? Já conhecia o atleta, a história do atleta, né? Uma história de seleção portuguesa, Arsenal, enfim, clubes europeus. E o Cedric foi muito bem. Hoje ele é um jogador que foi até readaptado, né? É um jogador que hoje joga, por exemplo, na segunda linha. E ora, às vezes como lateral, que é a função dele, mas tem sido muito utilizado nessa segunda linha, né? Com o Ferrarese fazendo ali o lado direito, como terceiro homem de zaga, e o Cedric indo à frente. Obviamente, uma escalação para você ter mais imposição de experiência, e no jogo contra o Libertad, por exemplo, ele inverteu, né? Coloca o Ferreira e o Ferreira bota a fumaça no segundo tempo e o São Paulo vence o Libertad. Ele é muito importante, tem sido muito importante também, é um cara que fala dentro do vestiário. Nos vídeos de bastidores do clube você percebe, ele é um cara que também já tem falado ali com o grupo, né? Então mostrando uma liderança, né? Porque é um jogador experiente. E o São Paulo agora está finalizando os últimos detalhes para essa renovação de contrato. Falta um ajuste financeiro, que é algo mínimo, mas Cedric e São Paulo já tem ali um acordo para essa assinatura de contrato, essa extensão de contrato até o final de 2025, e o Cedric quer ficar muito mais tempo aqui no São Paulo, no futebol brasileiro. Isso aí então vai ser resolvido no máximo até a semana que vem. Gostaram?